Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa nova aula de materiais dentários, onde nós vamos usar a resina acrílica, só que nós vamos usar a resina acrílica de uma forma diferente. Nós vamos fazer uma moldagem do nosso manequim e após essa moldagem nós vamos fazer, em vez de vazar o modelo com gesso, vamos vazar com a resina acrílica para a gente fazer a manipulação e entender as fases da resina. Então nós vamos usar nosso manequim, vamos usar nossas moldeiras parciais. As moldeiras parciais, vocês já lembram, vocês já viram que nós temos elas que são fixas, né? Que uma faz uma moldagem de um lado do paciente, a outra faz uma moldagem do outro lado do paciente. E nós temos esse tipo aqui ainda que ela é adaptável, ela vai para qualquer um dos lados. Ó. A gente poderia moldar assim, bem como poderíamos moldar do outro lado também. Eu vou usar essa daqui somente por praticidade, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Para essa moldagem, pessoal, eu vou usar um silicone de condensação, de adição, na verdade, mas vocês vão usar o silicone de condensação que vocês já têm. Lembrando que o silicone de condensação, de adição, ele tem que ser manipulado preferencialmente sem luvas, mas como eu estou usando uma luva nitrílica, não tem problema, tá? Então vamos misturar as duas massas até ela ficar homogênea de cor, bem como vocês vão fazer com o silicone de vocês. Vamos moldar somente com a fase pesada, não vamos precisar moldar com a fase leve não, tá? Então a gente vai misturar, fazer com que ele fique bem homogêneo de cor. Uma vez homogêneo, vamos colocar na nossa moldeira, vamos remover os excessos, vamos acomodar bem na nossa moldeira e vamos fazer a nossa moldagem. Então vamos pressionar contra o modelo, vamos ver esse extravasamento que eu quero que tenha para fazer a retenção do material na moldeira e vamos aguardar agora o tempo de trabalho desse material e o tempo de endurecimento. Então, pessoal, agora que já tomou preso o material, a gente tem o nosso molde, né? Então, aqui nós fizemos a nossa cópia, temos o nosso molde e aqui dentro desse molde nós vamos vazar, então, em vez de vazar com gesso, nós vamos utilizar a resina acrílica para a gente trabalhar com ela e termos a nossa iniciação com esse novo material. Para trabalharmos com a resina acrílica, então nós vamos usar o nosso pote Paladon, uma espátula 24 ou a 31 a 36, o nosso molde, o líquido e o pó da resina acrílica. Então nós vamos pegar o nosso pote Paladon, vamos fazer a manipulação da resina dentro dele. Então vamos pegar um pouco do líquido, com o auxílio de um conta-gotas, vamos jogar dentro do nosso pote Paladon, despejar esse líquido dentro do pote. Então, uma porção despejada, como eu sempre digo, vamos trabalhar com os materiais limpos, tampa-se o líquido, pois ele tende a evaporar, e agora vamos jogar o pó. Então, vamos dispensar o pó aqui, numa quantidade que vocês vão lembrar das fases da resina acrílica, né? Que ela começa na sua fase arenosa, vai para fibrinosa, depois para a fase plástica, fase borrachoide e por último a fase já polimerizada. Então vamos despejar uma quantidade de resina, uma quantidade que a gente pense que vai cobrir o nosso molde ali. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, com o pó e o líquido aqui, vamos aglutinar esse material. Estou usando a espátula 24 para fazer essa aglutinação. Ele ainda está muito líquido, vamos jogar um pouquinho mais de pó. E depois nós vamos dispensar esse material dentro do nosso molde, como nós fizemos com o gesso. E o que sobrar, nós vamos trabalhar nas fases da resina acrílica para nós conhecermos as fases. Então, um pouco mais de pó.
Agora ela começou a ficar um pouco mais pastosa. Tirando as bolhas, mexendo, que ela vai ter uma incorporação de bolhas, então nós vamos estourando essas bolhas. Um pouquinho mais. No nosso molde, nós vamos provavelmente, quando nós fizermos um modelo de resina acrílica, muito provavelmente nós teremos bolhas. Contudo, é esperado, pois a resina não é para ser trabalhada dessa forma, simplesmente de uma forma mais didática para a manipulação do material. Então, agora eu já tenho aqui o material numa consistência que começou a querer ficar mais pegajosa, numa fase mais arenosa. Vamos pegar o nosso modelo, nosso molde e vamos dispensar a resina agora dentro do nosso molde. Então a resina dispensada, vamos cobrir as áreas de dente. Pronto, uma vez coberta a nossa área de dente, vamos deixar aqui a nossa resina para continuar suas fases que ela possui, que seria a fase arenosa, a fase fibrinosa e depois a fase borrachoide, por último a fase plástica, que seria a fase de trabalho. Então, agora vamos aguardar um pouquinho, vamos deixar a resina polimerizando. Vamos deixar a resina polimerizar. E aqui, com o que restou no nosso pote, nós vamos aguardar para fazer a identificação das fases durante a polimerização da resina acrílica. Vamos deixar o pote tampado e vamos aguardar um pouco. Então vamos ver. Aqui ela já está na sua fase mais arenosa, já passando pela fibrinosa. Quando ela ainda está pegajosa, a gente ainda não consegue o trabalho. E vejam que existe uma rede de fibras, por isso que chama fase fibrinosa. Quando a gente estica, dá para ver algumas fibrinhas, como se fossem pequenas teias de aranha, fibra de tecido, de algodão. Então aqui nós temos a fase fibrinosa da resina acrílica. O importante é a gente limpar o nosso pote também, porque depois ele fica difícil de fazer a limpeza. Então vamos unir aqui essa resina e veja como aí essa rede de fibras vai se formando, e a gente vai aguardar um pouco mais, que o próximo passo será a fase plástica, que seria a fase de trabalho, onde a gente consegue a manipulação da resina, conseguimos dar forma para ela, conseguimos fazer com que ela não fique também pegajosa no nosso instrumental, na nossa luva. Então vamos aguardar. Então agora ela já saiu da fase fibrinosa, quando agora ela já não está mais tão pegajosa na nossa luva, no nosso instrumental. Veja que então não tem mais aquela formação de rede de fibrinas, né, de fibras. Então agora essa fase seria a fase plástica, que é a fase de trabalho, quando a gente consegue então dar forma para a resina. Se a gente quer, vamos fazer um cubo, a gente vai manipular essa resina de forma que ela poderia virar um cubo. Vamos fazer uma bola, então a gente vai também manipulá-la de forma que ela viraria uma bolinha. Então aqui seria a fase de trabalho em si da resina. Então dessa forma, agora a gente vai manipular, deixaríamos ela da forma que a gente quer, no formato desejado, e ela não mudaria mais de forma, então ela ficaria do jeito que nós deixamos ela. A próxima reação que essa resina vai sofrer vai ser a reação de exotermia, ou seja, no momento em que ela sair da fase plástica, que ela for agora finalizar a sua acrilização, ela vai ter uma liberação de calor. Então vamos deixar ela terminando a sua fase de polimerização. Vocês vão
tocando nessa resina, vamos vendo, e vocês vão ver que ela vai liberar bastante calor aqui na sua fase de acrilização final. A próxima fase da resina agora é a fase borrachoide. É uma fase em que ela já não tem mais a maleabilidade de nós deixarmos ela num formato específico. O formato que a gente já deixou na fase plástica, agora ela vai continuar. Então a gente pode apertar, que ela ainda está como se fosse uma borracha mesmo, começou a liberar calor, só que agora a gente não consegue mais uma manipulação e uma mudança de forma dessa resina. Então agora é só a gente esperar, né, a fase da polimerização final, porque aqui a gente vai deixar ela na forma que a gente deixou, né? A gente não consegue mais alterar, então, esse formato. Agora, somente para alterar, somente após a polimerização, e a gente, com o uso de fresas e brocas, a gente consegue alterar, mas agora, manualmente aqui, a gente já não consegue. Então, ela já está aqui na minha mão sofrendo a reação de calor, tanto que agora ela já vai ficando mais endurecida, a fase borrachoide vai acabando, então veja que eu já não consigo mais nem a manipulação fácil dessa massinha de resina acrílica. Então a resina agora ela já polimerizou, agora ela já está bem endurecida, está na sua fase que a gente não consegue mais nada de movimentação, de mudança de volume, de formato. Então agora aqui ela já está totalmente acrilizada, já estaria agora na nossa fase para fazer acabamento e polimento desse bloquinho que fizemos. E o nosso modelinho, vamos ver como é que ele ficou aqui. Então agora tem um modelinho aqui também de cera, de resina, do nosso manequim. Então também é só esperar ele terminar a polimerização, que ele demorou um pouquinho mais, agora aqui ele está liberando o calor, então ele está numa fase que já está ficando a polimerização final. Então agora aqui na minha mão ele está liberando um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho mais para a gente fazer só agora um acabamento, que seria tirar essas rebarbas que aqui ficaram, para num próximo momento a gente fazer o polimento desse nosso modelinho e deixar ele bem brilhoso. Porque quando vocês estiverem com o modelinho de vocês na mão, vocês vão ver que ele fica bem áspero, ele fica rugoso. Então nós vamos fazer um acabamento, remoção dessas rebarbas, depois um polimento para ele ficar bem lisinho, né? Ficar bem brilhoso, bem bonitinho. Vamos aguardar só um pouquinho, porque nessa fase aqui ainda, se eu vou fazer o acabamento, ainda a gente pode estragar nossa resina, ela não vai ter um corte tão garantido, tão com precisão. Então o ideal é que nós pudéssemos aguardar a polimerização final, que agora já endureceu bem, não consigo mais movimentar esse modelo, então a gente pode fazer o nosso acabamento. Então nós vamos usar a peça reta com uma fresa e vamos fazer o desgaste dessas rebarbas. Então vamos simplesmente tirar as rebarbinhas e fazer ela ficar bem acabadinha para depois fazermos o polimento. Então, com o uso da peça reta e a fresa Maxi Cut, fazemos essa remoção dessas rebarbas, esse acabamento, remoção de pontas. Eu vou remover até aqui o incisivo lateral, porque o incisivo lateral eu copiei só a lingual, não copiei a vestibular direita, então eu vou remover esse incisivo lateral do meu modelinho também. Eu vou deixar somente o canino aqui. Da mesma forma, eu vou também dar um acabamento nesse segundo molar.
E agora nós temos o nosso modelinho em resina acrílica aqui pronto para fazermos o polimento, porque o acabamento já foi feito. Então hoje essa seria a nossa aula. A próxima aula nós vamos fazer o polimento dessa resina acrílica e também o polimento das nossas outras resinas, das nossas outras restaurações. Beleza? Então aqui está a nossa aula de hoje, pessoal.